será vomitado. Ou seja, quando você se desvia e fica dentro, você está na condição de morno. Você está, mas você não está. Você está por algum motivo, por alguma... Não porque você... Quem está frio, o Senhor pode aquecer, está na condição de ser aquecido. Quem está quente, mas quem está morno, não está em condição nenhuma. Está no meio do caminho. É como aquele termo que diz que está em cima do muro. Por isso que o que nós vamos estudar hoje, já tem estudado já 2 semanas e mais uma hoje, está falando de uma conduta, de uma moral, de uma ética, de uma postura. As pessoas precisam ter tudo isso. É um conjunto que acompanha principalmente o crente e ao obreiro, ao ministério, a um pastor. O pastor antiético é a pior coisa do mundo, ele é pior do que o ímpio. E o que a gente não tem visto isso? As pessoas não sabem se comportar. E muitos até usam assim: não, mas Deus está operando, Deus está falando. Deus sempre vai operar, Deus sempre vai falar, Deus sempre vai fazer, Deus sempre. Porque isso aí é a inerência dele, a parte que compete a ele. E a parte dele ele faz. Mas a minha, a nossa, nós precisamos fazer. Demontia, mas você precisa entender que é Deus no negócio. Não, Deus está no negócio, Deus está na casa, Deus não sei o quê. E aí fica assim uma pergunta, que eu já vou entrar diretamente no versículo ainda. Como que é Deus presente? Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus sombrio, de dúvidas. Deus é um Deus que Ele sabe o que Ele quer, que Ele tem definição, que Ele tem equilíbrio, que Ele tem controle. Já imaginou Deus ser pego de surpresa? Não é pego de surpresa, isso é coisa de homem. Então por isso que os filósofos que criaram a chamada ética, ou a ciência que estuda o comportamento humano, e vai se ver em algumas imagens até a pessoa medindo com a régua, com um metro, centímetros, milímetros e decímetro. O metro tem milímetro, tem centímetro, milímetro e decímetro. Meu pai falava que meu pai era carpinteiro e era marceneiro. Ele pegava uma casa do chão e deixava ela mobiliada do jeito que você queria. Ele dizia assim: você precisa medir uma peça 10 vezes. Eu disse: mas poxa pai, 10 vezes perde tempo, a gente trabalha, a produção vai medir uma mesma coisa deles. Não tem problema. Você mede 10 vezes, tem certeza que a medida está certa. Não tem mais nem menos. Se a medida é 10 centímetros, não é 9 milímetros, não é 9 centímetros e meio, e daí alguns decímetros, 2, 3 decímetros, que é quase já fechando, e não é 10 e 3 decímetros, é 10 centímetros. Como assim? Isso é coisa de velho. E é uma verdade. Deus não é de mais e não é de menos. Deus é temperado, é moderado, e Ele quer que o crente, Ele diz que o crente não diz assim, nem de mais nem de menos. Se a gente for pegar para uma cozinha, você pega 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne e faz tudo junto. Quem consegue se alimentar? Mas é tudo 1 quilo. A gente percebe que não é bem assim, que as coisas têm que ter o quê? Lógica, tem que ter razão, tem que ter luz. Se vai fazer 1 quilo, você tem uma medida certa do sal para adicionar, para que você possa comer aquela comida. Senão você não consegue. Mas é tudo 1 quilo de carne, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e 1 de sal. Mas não dá para comer. 1 quilo de café e 1 quilo de açúcar, não dá para você tomar. Deveria dar, porque é tudo sobre medida, tem que ter equilíbrio. E a medida quer dizer o quê? Equilíbrio, controle, domínio, razão, segurança, entendimento. Se for falar aqui na visão espiritual, como algumas pessoas às vezes está tomado pelo Espírito Santo, e é como se ele perdesse o sentido. Ele sai atropelando, ele sai abarroando, ele cai, ele faz coisa de louco assim. Mas eu estava cheio do Espírito, irmão. Como assim? O Espírito deixou ele maluco? A Bíblia diz que Deus dá o seu Espírito sob medida, né?
Então como é que dá ponto de você o que? Perder a razão, gente bate na parede, cai e faz coisas extraordinárias, de loucas. Então como que está uma coisa sob medida? Se é sob medida, tem que ter o que? Controle, domínio próprio. Está falando do fruto do Espírito. Então alguém que é ético, ele tem domínio, ele tem controle. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe onde ele pode ir, ele sabe com quem ele pode falar, ele sabe com quem ele pode dividir um segredo, ele sabe o que ele pode, o que ele não pode, o que ele é, o que ele não é. Quem tem ética tem isso. Uma pessoa que tem a ética assim, o irmão me deu uma saudação, 3 minutos, e aí o Espírito Santo me usou e eu falei meia hora. Não é verdade. Não é verdade isso. Quer dizer, então o Espírito Santo é contra o dirigente? Se tá aqui o pastor Jorge dirigindo o culto, aí vai me dar uma saudação, aí o chefe fala meia hora, e glória, e nos panos, e na terra, e na nuvem, e tal, e não sei o que, meia hora falando. Aí alguém vai dizer, mas poxa, eu sou como o tempo todo do culto. Você não viu, rapaz? O Espírito Santo me deu, rapaz. Mas não deu o dirigente? Então, alguém está errado. Tem alguém errado na história. Ou o dirigente não está dirigido pelo Espírito, ou eu não realmente não dei lugar ao Espírito, dei lugar à emoção, a uma outra coisa qualquer, mas não ao Espírito. Porque o Espírito não vai chegar e atropelar o trabalho do outro. Pelo contrário, ele colabora com o dirigente. Ele direciona o dirigente, ele mostra o dirigente, ele fala com o dirigente. Olha, dá para aquela menina, olha, dá para aquele irmão lá, aquele lá nunca tem oportunidade, dá para ele se expressar. Olha, ouve aquele irmão lá, que eu tenho algo para falar. Aí quer dizer, não, mas Deus me deu. Não, alguma coisa está fora do padrão. Mas você vai dizer que isso é sempre uma regra, não dizer, neste caso aqui em especial, não. Pode acontecer sim. Isso tem 2 fases. Pode acontecer então, de você comentar a situação, de você falar, e o próprio diz assim, dá lugar, não deixa Deus te usar. Isso independente, isso depende do tempo, porque o Espírito Santo vai testificar com ele. Essa palavra a gente está precisando, irmão. Poxa, essa palavra está vindo diretamente do céu. É caso de caso, mas nem sempre vai assim. 90% a direção é de quem está na direção. Porque senão Deus está sendo contra. Vai dar uma impressão que o dirigente ele não é habilitado, ele não está capacitado para estar ali dirigindo aquele trabalho. Não, irmão, aqui a gente dá lugar. Não tem essas expressões? Não, irmão, aqui a gente dá lugar, irmão. Aqui ninguém, aqui a gente dá lugar. Quer dizer o que com isso? Dá lugar à emoção, dá lugar à carne, dá lugar a qualquer outra loucura. Dá lugar, irmão, é você saber o que Deus te deu, quando você pode falar. É como se, por exemplo, você está quase pipocando, está a ponto de explodir. Alguém dá, vamos ouvir o irmão cantar um hino. O irmão não quer cantar hino, coisa nenhuma, ele quer chegar e quer falar, ele quer explodir. Mas ele vai cantar aquele louvor. E naquele louvor que ele vai cantar, Deus vai fazer estremecer, Deus vai falar, Deus vai trabalhar. E o próprio assim, vai, irmão, vai com mais força. Porque vai entender. Há o quê? Há uma comunhão. E há o quê? Uma intimidade. Porque senão, o carro anda sozinho? Não, o carro tem que ter uma direção. Não, esse carro é muito ruim. Estava andando sozinho e bateu. Não, o carro não é muito ruim. Alguém que ligou, deixou ele ligado, engrenado, e ele andou sozinho e fez estrago. Assim somos nós. Nós não andamos sozinhos, nós andamos ligados no Espírito, ligados pelo Espírito, para não batermos, para não atropelarmos ninguém. Então isso é ética. Estou aqui nem li nada ainda. Ética, a definição de ética é régua de medir. Conforme falei aqui na última quarta. Como medir? O culto começa às 19 horas, ele tem que terminar o quê? 20 horas e 30 minutos. Se tiver muito mover, muita agitação, vamos lá então, uma festa, um negócio, aí vai aí umas, nem sempre mas vai, às vezes tem um aniversário, uma coisa, alguém que veio de fora, aquela alegria, aí passa um pouquinho, 9h30, 21h30, às 22 horas, mas isso não é uma rotina.
O culto começa às 8 e termina às 23. E quem trabalha? Olha, estou falando de dentro de igreja, não estou nem falando em um âmbito, estou falando dentro de igreja. E quem trabalha amanhã, como é que fica? Ele não vai reclamar quando ele vai dizer assim, puxa, o culto terminou tarde, estou cansado. O irmão, ou então ele assim, essa situação eu vou acabar não indo mais, porque termina muito tarde. Se acabar 11 horas, eu vou ter que pegar uma condução, a chegar em casa aí vai dar o quê? Uma meia-noite, a chegar em casa a gente quer o quê? Se alimentar, comer alguma coisa, para fazer um lanche, aí vai dormir 1 da manhã, aí tem que estar o quê? Do trabalho 7, aí vai chegar em casa no trabalho o quê? Estourado, cansado. Mas se o culto terminasse às 9 horas, ele chegava em casa às 10. Quando fosse às 11, ele saía dormindo. Então, olha o tempo que ele teria para descansar. Então, isso é o que? Medir. Isso é o que? Uma régua, medindo, equilibrando. Parece coisa de louco. Ah, mas o senhor não entende? Isso é... Não, eu entendo sim. Eu entendo sim, porque eu estou 40 anos lutando nesse negócio. Então, eu conheço muito bem. Então, por isso que a ciência que estuda o comportamento, as pessoas acham a explicação para justificar os erros. A pessoa acha, sempre tem um argumento. Não, eu fiz isso aqui por causa do fulano. Não, ele nunca diz assim, eu fiz isso aqui porque eu não vigiei, como diz o cristão. Eu fiz isso aqui porque eu não tomei cuidado. Eu fiz isso aqui porque eu me distraí. Eu me desapercebi, estava fazendo e perdi aqui o controle. Aí é muito mais fácil, mas isso ninguém quer fazer. Porque sai o quê? Do conceito chamado o quê? Autoridade. E desde quando a autoridade não tem que ser humilde? A autoridade não é sinônimo, ou não quer dizer, eu sou autoridade, não tem que ser humilde, não tem nada a ver com a outra. Desde quando alguém, porque é humilde, não tem autoridade? Quem foi que disse, o fulano é tão humilde, ele diz que ele é não sei o quê. Nem assim, diz que ele é não sei o quê. Porque a pessoa é humilde, ele é humilde, mas não quer dizer que ele não tem autoridade. Autoridade não quer dizer isso. Autoridade não quer dizer que você extrapole as medidas. A autoridade tem equilíbrio. Inclusive a autoridade que perde o equilíbrio, ele o quê? Ele abusa da autoridade. Por isso que tem a chamada lei do abuso da autoridade. Porque ele perde o equilíbrio. Vem cá! Faça aí! Treme toda. Se tiver ruim no coração até morre, né? Precisa fazer isso? Não precisa. Você é minha autoridade, irmão. Eu disse que tem que ser assim. Não é autoridade. Autoridade não é sinônimo de grosseria. Grito não é sinônimo de autoridade. É sinônimo de desequilíbrio. É sinônimo de falta de postura. É sinônimo de falta de ética. É sinônimo de falta até de moral. Porque quer impor a moral no grito. Não tem esse negócio? Quer impor a moral no grito, irmão? Não tem esse negócio? Exatamente isso. Porque são um conjunto que anda junto. Não são a mesma coisa, mas é um conjunto. Um acompanha o outro. É como se um completasse o outro. Corpo, alma e espírito são distintos, mas não tem que andar junto. Um acompanha o outro, um completa o outro. Então, ética, moral e postura andam juntinho. Andam juntinho. E o crente, o obreiro, ele precisa ter isso. Meu querido, se não tiver isso aí, ele está ralado. Ele muda, ele vai fazer outra coisa. Não, o irmão mandou eu cantar, Marteu mandou, foi eu orar, então eu vou orar. Peraí, então, não está errado. Se ele mandou você cantar, porque ele tem autoridade, mandou você cantar, então você canta. Se você não quiser cantar assim, o meu amado, se o senhor ou você, independente de idade, pediu para mim cantar, mas se importa se eu fizer uma oração? Pode ser. Tenho permissão? 90 em nós, então assim, sim, ok. Mas a pessoa não vai fazer isso, porque se ele fizer isso é humildade, ele vai se humilhar. E desde quando se humilhar é pecado? Desde quando se humilhar é errado? Principalmente quando você precisa, principalmente quando está errado. Tem aquela pessoa que é assim, ele erra, mas ele não pede perdão. O Isaac mesmo, lembra? A Débora era bem novinha, mas o Isaac era mais velho na época. Hoje já sabe o que eu estou falando. Aqui nós congregamos com uma pessoa que eu não vou dizer o nome por questão de ética, que ele fazia e cometia as atrocidades, e ele não chegava e dizia assim, puxa,
Missionária Débora, a senhora me perdoa, porque eu não percebi a minha maneira e acabei falando aquilo para a senhora me perdoa. Poxa, depois eu fui parar para pensar, meu Deus, que loucura. Por favor, senhora, tenha misericórdia, me perdoa, aquilo não foi legal, não gostei. Tá bem? Não, tudo bem, irmão. Eu percebi que o irmão não estava se percebendo o que eu estava fazendo, estava falando. Acabou o problema. Ele se humilhou, mas ele ganhou uma coisa. O que ele ganhou com essa humilhação dele? Poxa, irmão, que postura, que atitude. Pô, parabéns para ele. Caramba, quem dera todo mundo foi assim, é raça. Quando você reconhece, você cresce. Você aprende e você cresce. Quando você não reconhece, você diminui, você desaparece. E aquela pessoa, o que ele fazia então? Para não pedir perdão, ele fazia assim. O Jorge hoje vai dirigir o culto e pregar. Tinha 200 obreiros, o Jorge dirigia e pregava. Aquilo para ele é como o professor falando assim: Jorge, me perdoa agora. Mas não é isso que o Jorge queria dirigir o culto, ele queria assim: pô, pastor Jorge, o senhor me perdoa. Poxa, eu sou teu presidente, mas eu pisei na redonda, bem legal. E um dia eu chamei ele para conversar e disse: senhor pastor, por que o senhor faz isso? Não, porque como é que eu vou chegar e para o irmão e vou me humilhar e pedir perdão para ele? Eu falei: que tal Jesus, certa feita, ia fazer um milagre e pediu perdão ao Pai? Jesus, certa feita, pediu perdão até para o outro que estava fazendo errado. Pai, perdoa eles, eu não sei o que estou fazendo, não. Perdoa eles, coitados. Não é verdade? Mas Jesus é Jesus, eu sou eu. Peraí, então alguma coisa não está batendo, porque se Jesus é Jesus e faz isso, então quer dizer, eu como servo dele muito mais. Porque ele disse que nós faríamos mais do que ele. Por que mais do que ele? Porque ele aos 23 anos ele deixou. E aí ficou com a gente. Tem gente que vive 50 anos, 60, 70, 80. Então, ele disse que faríamos mais por essa situação. Temos tempo mais para fazer mais, para trabalhar mais. Mas eu não penso dessa maneira, mano. Pensamento tem que ter lógica, tem que ter razão. É como dirigir um trabalho. Você não dirige a igreja pelo coração. O coração é para a família. É para Deus e para a família. O coração não é para a igreja. Todas as pessoas que dirigem a igreja com o coração se aborrecem e morrem fácil. O coração é para a família. Primeiro para Deus e para a família. Igreja é dirigida com a razão, com a lógica. Porque a razão e a lógica têm visão, têm discernimento, têm orientação, têm crescimento. O coração é tonto, é louco, é emotivo. O coração, mas coitado, irmão, tadinho. O coração não é para dirigir, o coração é para a família. O filho faz uma besteira: pai, me perdoa, pai. É como aquele filho que faz assim: ó, vai lá para a vinha, não vou não. Ainda pega o dinheiro, ainda vai fazer besteira. Não, já é outro caso, né? Mas vamos, ali na mesma visão. Ainda torra o dinheiro com coisa errada. Se arrependa tudo, depois vem: pai, fiquei contra o céu, pai, nem precisa, já está tudo certo. Olha só a diferença. Porque o coração é para a família. Não é. Já pensou? Vai dirigir uma empresa com o coração. O Jorge, me dá essa garrafa. Tá bom, vou levar. Aí vem avisar: me dá outra garrafa, vou levar. Mas a garrafa para enfeitar aquele negócio aqui. Aí vem a cara: pai, me dá outra garrafa. Aí quando ele olha para está só a mesa vazia. E as garrafas? Já se foram. É igual o já se foi, igual o se foi. Porque o coração não tem como dizer não, rapaz. O coração não tem como dizer não. O coração é algo muito enganoso. E é por isso que o provérbio fala: enganoso é o coração do homem, em geral. Então, razão e lógica. Então, por isso que a ética nos mede. E Deus nos mede a cada momento. Quando nós entramos na porta, há um anjo com um cordel nos medindo dos pés à cabeça. O que você fez hoje? Como é que está a tua vida? Como é que está entrando aqui? Qual é a tua condição? Como é que está teu coração? Como é que está a tua roupa? Ele nos mete do pé à cabeça, da cabeça aos pés.
Ih, Isaac hoje tá legal, né? Isaac hoje fez uma besteira lá na gráfica lá, então tá legal, não. Vamos ver se até o final, quando ele passar de volta aqui na medida aqui, tá bom, porque se estiver ruim, vamos disparar, tira o que tá sobrando. Por isso que ele é o supremo arquiteto do universo. Porque o arquiteto, ele tem o quê? Ele tem trumbo, ele tem nível, ele tem esquadro, tudo tem que ser o quê? Sobre medida. Não, mas, irmão, quando eu dou lugar mesmo, irmão. Eu sou assim, quando eu dou lugar mesmo. Ninguém me segura, não. Eu pulo mesmo, eu rodopeio, Deus me mostra o culto. Deus vai te mostrar o culto, escuta coisa nenhuma, rapaz. Para com esse negócio, irmão, de inventar história. Não seja insensato, não seja louco. Deus pode mostrar aquilo que Ele quer que você veja, para serviço da igreja. Porque se eu mostrar seus números escondidos, eu vou ser irônico. Ele jogava na loteria, ele sabia os números que ia dar amanhã. Né? Olha, os números da manhã, vamos se vai ser não sei o que, não sei o que. Ele jogava lá e ainda mandava os conhecidos também, que é para quebrar numa loteria, não é isso? Que isso não é verdade. Se eu não mostrasse os números escondidos, rapaz, aquele camarada que entrou no hospital ontem só com gripe, só com aquele resfriadinho de nada, ele vai morrer. É verdade ou não é verdade? Então, vamos parar de inventar história. Vamos ter equilíbrio. Isto chama-se falta de equilíbrio. E para ter equilíbrio tem que ter postura. E para ter equilíbrio tem que ter moral. Pessoas que não escutam ninguém. Não, eu não escuto ninguém, eu sou líder. Deus me colocou aqui como líder. Você é líder, não escuta ninguém. Nem Deus, né? Porque tá igual Moisés. Que Moisés, quando estava lá julgando lá o povo, já pensou, Moisés, presta atenção aí. O que você está fazendo, rapaz? Você está louco? Você fica sentado aqui o dia inteiro aqui, então, o povo de pé, e você vê esse povo. Daqui a pouco morre o povo todo e você também. E como é que fica isso? Aí Moisés, mas e aí, eu faço o que então? Moisés é o melhor líder. Ô Jeff, cala a boca, Jeff. Quero conversa. Vai te catar, Jeff. Sai fora. Você é líder aqui. Você manda aqui. Foi você que nos colocou aqui. Não, Moisés. Não, meu chefe, foi não. Tá bom, desculpa, pode tocar. Moisés não fez isso não. Tá bom, sim, senhor, mas eu faço o quê? Então, assim, pega grupos, pega homens capacitados, verais, sábios, temente, que tenha conhecimento de causa e coloca para ajudar as causas. Bota como capitão de 50, de 100, de 10. Ele julga as causas menores. E isso vai ter o quê? Vai te desafogar, vai tirar o peso das tuas costas. E as causas maiores vêm para você. E estes aqui que julgam as causas menores só te traz o resultado. Olha, Moisés, eu conversei com o fulano de tal, está tudo certo, não precisa se preocupar, está tudo em ordem, está tudo funcionando, glória a Deus, Deus é bom, e foi fácil chegar aqui então, porque quando falei, a pessoa já disse que estava de acordo e tudo mais. Olha só então, mas quem era o líder? Quem era o chefe? O chefe não ouviu, eu falei, tu sou eu, e o teu irmão é boa. Disse para Jeff, Senhor Moisés, você sou eu, você é eu, e o teu irmão é a minha boca. Ainda dividiu aí, né? Mas Jeff entrou aonde? Nisso aí. E Moisés ouviu ou não ouviu Jeff? Ele construiu os homens como Jeff disse ou não construiu? Por quê? Ele tinha moral, ele tinha postura, ele era ético, e ele sabia o que julgar e por que julgar e como julgar. Peraí, eu sou que falou um negócio que é sério, peraí. Já começa errado por aqui. Só eu estou sentado, todo mundo em pé. Peraí, nas forças é assim. Quando eu mando pagar, eu sou o primeiro baixado. Comigo, eu já estou baixado na frente e os demais baixam na minha frente. Então, eu já estou errado, porque eu preciso estar ali só em pé. Então, já vou dizer assim, o Senhor não está nos dando exemplo. O Senhor não tem exemplo para nos dar. Por que você está sentado e nós estamos em pé? Você é melhor que a gente? O povo não podia dizer isso? O exemplo, ele não era o espelho. O espelho não estava certo, estava sentado. Então Moisés olhou para essa verdade, peraí, por que eu estou sentado?
Por que o povo está em pé? Que história é essa? Vamos acertar as coisas. Então Moisés tinha capacidade para isso. O bom líder, ético, com postura, com moral, com sabedoria, com entendimento, com razão, com lógica, ele consegue enxergar isso, ele absorve essas coisas para si. E os filósofos, quando entraram por essa área, eles eram homens dotados de capacidade, de conhecimento, de cultura, de intelecto, para saber julgar isso. Hoje está sendo distribuído no Brasil e no mundo uma vacina que tem o que? Menos de um ano. Em um ano não dá para saber se tem uma comprovação de nada. Será que esses filósofos, ao criar uma ciência dessa, ou ao descobrir uma ciência dessa, um conceito desse, durou quanto tempo? A Bíblia para ser escrita demorou quantos séculos? Para ser escrito. Um livro desse tamanho aqui não precisa de... Um livro com esse tamanho aqui não precisa de demorar 1.600 anos, né? Não precisa. Com 40 bons escritores? Ainda é possível? Não tem necessidade para isso. Mas por que isto? Porque Deus estava dando o que? O exemplo. Um começava, o outro terminava. Mas com riqueza de detalhes, você não vai ver aonde o fulano parou, aonde o outro pessoa parou, não vai ver a emenda disso. Não tem. É perfeito. Porque tinha o quê? Uma cabeça ética, uma cabeça o quê? Lógica, uma cabeça racional, gerenciando tudo. Toda a igreja que as pessoas acham que não funciona. Vai bem, daqui a pouco, pum, espera. Vai se enche muito, daqui a pouco. Cadê o povo? Vai se escapando de um para daqui a pouco sobre todo mundo. Mas por que houve? Tem alguma falha. É preciso ser visto onde está a falha. Porque nós estamos falando de igreja. Podemos falar de profissional. Igreja, todo mundo ouve todo mundo. A igreja ela tem uma cadeia hierárquica. Ela tem um pastor, ela tem os pastores auxiliares, ela tem os ministérios, ela tem os obreiros, ela tem a igreja. Parece uma coisa assim, é cansativa, não é verdade? Mas a Assembleia de Deus antiga era assim, reunião de pastores, só tinha pastores. Reunião, da diretoria, só tinha os diretores, mais ninguém. Reunião de pastores, são os pastores. Aí com o passar do tempo, eles liberaram ministro, que aí engloba o evangelista e o pastor. Então, reunião de ministros. Então, está. Não tinha presbítero, não tinha diabo, não tinha ninguém. Só as pessoas. Reunião de obreiros, de ministério. Aí vinha presbítero e tal. Reunião de obreiro. Aí vinha até o chamado auxiliar de trabalho na época, ou trabalhador, como hoje chamado de obreiro. Aí vinha todo mundo até o pastor presidente. E por último, a reunião com a igreja, que era a reunião macro, a reunião decisiva. Às vezes, em todas essas reuniões, decidiam mil coisas. Mas quando chegava na igreja, ele decidia, não. E era não mesmo. Porque é quem tem o poder de decisão. Os demais são gerentes. Os demais são administradores. Os demais são direcionadores. Mas que precisa de uma palavra final. Que precisa de um respaldo final. De repente a lição da igreja até nem é boa. Mas a lição dela. Porque todos aqueles que vieram lá até cá vieram decidir na vida dela. Vieram trabalhando em cima dela. Então, ela tem... Não é como hoje na nação. Hoje tem uma minoria que fala o que quer, decide o que quer e determina que não ouve ninguém. Um exemplo, quer ver? O Supremo hoje diz que não pode abrir igreja. Ele perguntou aos pastores o que as igrejas fazem. Ele perguntou os padres. Ele perguntou os administradores dos centros espíritos. Ele perguntou de outras não vou falar isso porque eu não conheço até o espírito, eu conheço o seu trabalho que faz. Ele chamou esses líderes para conversar? Não chamou.
Mas você está defendendo? Estou sim, claro que estou. Por que estou defendendo? Porque tudo isso cuida de algo chamado vida. E quando se cuida de algo chamado vida, precisa ter o quê? Medida. Qualquer medida fora, ela traz o quê? Danos. A quem? A vida. Então veja bem, qualquer erro cometido é contra a vida. Ah, não tem mais. Então você diz que não pode fechar o centro. Não. Eu não posso ser um bispo tão egoísta e tão idiota de achar que só a minha igreja ela cuida de vidas. Porque se fosse por lá, você vai ver o quê? Trabalhos sociais, assistência médica, odontológica, isso, aquilo, e que às vezes o próprio Estado não dá. Então como é que você que não? A igreja é católica, o outro, e como não? Mas qual é o assunto? A régua mede o quê no caso aqui? Não é a vida que ela está medindo? Essa régua aqui está medindo o quê? A parede? O chão? Não. Vida. Ela está medindo vida. E medindo o quê? Qual a minha altura? 1,35 m. Não é isso que ela está medindo. Não é essa medida que essa régua está medindo. A minha postura, o meu comportamento, a minha conduta, o que eu estou fazendo, como é que eu vivo, como é que eu me comporto na sociedade, o que é que eu produzo na sociedade, o que é que eu posso dar à sociedade. Não, eu tenho a ver com isso, problema do governo. Claro que eu tenho. Você vive aonde? Onde você vive? Não, eu vivo embaixo. Então não tem nada a ver com o Brasil, especialmente com o Rio de Janeiro. Não é problema meu. Mas você vive no Rio de Janeiro. A tua família vive no Rio de Janeiro. Tudo está no Rio de Janeiro. Então como é que você não tem nada a ver? Não, eu não tenho nada a ver com isso. É problema de Eduardo Paz e do governador, que não sei o nome dele. Não, é problema seu também. Principalmente da igreja. A igreja tem compromisso com a vida. Ah, mas eu já prego o evangelho, eu já oro, eu já canto bonito. Amém, isso aí é a tua parte religiosa. Mas você tem mais do que isso. Você tem o compromisso de cuidar, de ver o bem-estar, de assistir, de apoiar, de dar uma palavra, de carregar nas costas que precisa for, independente de culto ou não. Então, não é problema do Estado, sim, é problema de todos nós. Então, precisamos estar alinhados. Então, por que a decisão é errada? Porque não ouviram a quem devia. No estado de São Paulo, por exemplo, fecharam tudo. E aquelas igrejas grandes que tem 10 mil membros? Como fica? Alguns têm condições, muito bem, tem posse. E quem não tem? Fica desassistido. Porque ele não pode andar na rua, se andar na rua ele é preso. Ele não pode trabalhar, ele não pode ir buscar um alento espiritual, ele não pode. Então qual é a situação? Frustração, depressão e o resultado final, morte. Por conta de quê? De decisão ou decisões erradas. Quem tem autoridade tem obrigação de ser ético. Quem tem poder nas mãos tem obrigação de ter postura. Quem tem poder nas mãos tem obrigação de ter moral. Eu falei aqui quarta-feira que às vezes a pessoa é cheio de ética e é um imoral. Às vezes é um imoral e antiético. Às vezes é tudo junto. Ou às vezes é muito bom de postura, parece assim, que parece até um doutor, até uma majestade. Mas quando vai ver um antiético, um imoral. Então é preciso que essas três coisas andem junto na vida do ser humano, principalmente do crente. O crente, mas todo mundo faz. Todo mundo faz, você não. Todo mundo faz, você não. Você não. Você não, você não, você não. Você não pode. Você não tem direito. Por isso que você não tem livre-arbítrio. Mas não, você não tem livre-arbítrio para isso. Mas Deus me deu o livre-arbítrio, bicho. Você está doido? Está escrito na Bíblia isso. Para esse tipo de coisa, não. Mas então, e se eu por acaso quiser ter 3 mulheres? Tenha 10. Ótimo. Você pode. Vamos começar. Não vou nem falar de coisas normais. Vamos falar de coisas mais simples. Você tem condições de sustentar as 10? Qual é a casa que você mora? Eu moro numa mansão, já tem 5 carros na garagem,
eu tenho empregados, eu tenho máquina para lavar, eu tenho tudo. Tá bom, ótimo, maravilha. E o pé filho está falando, ela vive igual uma rainha e os príncipes e princesas, os filhos. Tá bom, e as demais 9? Ih, rapaz, uma mora lá no morro do Urubu, a outra mora não vai quem quer, outra no Gogó da Ema, então você não pode ter. Pode? Não. Por que uma tem uma mansão e a outra mora no morro do Urubu? Então você não pode. Então você vai cuidar de quem você pode assistir. Porque fora de sair o quê? É imoral, é antiético, é sem princípio, é sem postura, é pecado, é crime. Porque você incorre em uma série de coisas. Ah, mas é crime? Não, é claro que sim. Claro que sim. É como, por exemplo, o cara que é casado. Antes de casar é aquela coisa do dia, meu amor pra cá, meu amor, morro. Quando casa é baleia ou jegue, enfim, pra aí vai, igual o Isaac chama de jegue, lá o Isaac faz o réu. Ô jegue, não sei o quê. Agora é de hoje. Isso quando de vez em quando não passa a mão no bigode, né? Passa a mão na cara, né? Não tem coragem de bater, não, vê lá, rapaz. Né? Mas você bate em você mesmo. Não é só uma só pessoa agora. São duas pessoas que tornou-se uma. Mas por que duas em uma só? Porque tem que ter o mesmo pensamento, tem que ter o mesmo ideal, tem que comungar de tudo junto. Então por isso que é 2 em 1. E a Bíblia diz que é o quê? É uma só carne. Mas duas pessoas viram um? Sim, em tese sim. Porque agora, o que você tem é seu. Você quer muita coisa, mas não pode. Porque você agora, teu corpo não é teu, tua vida não é tua. A vida do Jorge é do Jorge, é da Débora. A vida da Débora é do Jorge. E aí, para acabar de ficar mais complicado, mais difícil ainda, a vida do Jorge e da Débora não é dela, não é um do outro. Agora é de Maria e Karina. Olha só a complicação. Então, quer dizer, vai cada vez a pessoa. Então, como é que há o livre-arbítrio, Isaac? Quando não tinha as Maria, as Anas, tudo bem, era um do outro. Mas agora tem as Anas. Então deixou de ser um do outro e agora é delas. Parece loucura. Nós estamos falando de Bíblia. E de Bíblia, por bondade de Deus, eu conheço. É assim que funciona. Ah, se eu soubesse que era assim, eu não queria. Por que entrou antes? Porque não pensou primeiro. Pensasse antes. Por quê? Entrou, filho, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Pode falar. Então, o livre-arbítrio só se aplica nessa condição, eu creio, né? De eu ser ético e seguir os passos, ter um entendimento claro desse relacionamento, ou eu ser antiético e continuar vivendo como se eu não estivesse dentro dele. Pô, eu sou o marido, eu já trabalhei, eu já enchi a geladeira, o armário está cheio, já paguei as contas, já paguei o aluguel, já paguei a luz, já tudo direitinho, tem dinheiro lá na cabeceira da cama lá, então domingo é meu dia de folga, eu vou jogar bola. Aí levanta 7 da manhã, aí chega em casa 1, 2 da tarde, cansado, fedorento, e quem não é crente chega bêbado, vomitando tudo, fazendo uma lenha. Tá certo? E quem ficou em casa? A vida não é sua? A vida não é sua. Não, mas eu casei, mas não estou morto. Casou e está vivo, mas você vive para outra pessoa. E a outra para você. Eu estava vendo hoje uns vídeos engraçados agora de tardinha. Vídeos que eles criam, tem uns vídeos sutis que eles criam. Exatamente nessa questão de casal. O cara apronta, o cara casa e apronta aquele negócio todinho, e quer aquilo todinho, depois lembra. Só que eles criam aquilo instintivamente. São redes de vídeos evangélicos que criam aquilo como instrução. E que alcançam o mundo. Mas é uma verdade. Isso nós estamos falando dentro desse aspecto. Aí veja aqui então, Pedro. A linguagem comumente admitida na moral da vida, a ética da filosofia e da moral. Tarefas de o quê? Do filósofo. Moral devia o quê? Consistir o quê? Em fundamentos morais, os quais fundamentalmente
Está meio apagado para ver direito. Para os oriental, a conduta. Para os orientais, os ocidentais, a conduta é algo indispensável. Mas existe um lugar de coisa. Mas para eles, a conduta. Porque, vamos voltar aqui lá no tempo lá do judeu. Como é que era no tempo dos judeus? Era uma coisa que nós hoje chamamos até de absurdo. Porque eles levavam ao pé da letra. Eles cumpriam a risca. Eles levavam ponto a ponto, vírgula, tudo direitinho. Eles pontuavam tudo certinho. Porque é algo importante. Hoje eu via alguém falando com respeito à presidência da República. E dizia assim: se levante, quem quiser, fale o que quiser, diga o que quiser, tudo mais. Mas uma coisa não se pode dizer: o presidente feriu a Constituição Federal. Aí é tudo assim. Bom, reclame do que quiser, fale o que quiser, mas ele está dentro dos parâmetros da legitimidade, da legalidade, da ordem, da lei. É verdade. Então, quando você está dentro desses princípios, ninguém pode. Quem é que pode com você? Quem vai poder com você? Vão se levantar, vão ameaçar, vão falar, vão fazer, dizer, mas você está o que? Dentro dos princípios que foram lhe pautados para você trilhar por eles. Não tem como. Não tem como alguém mudar a história. Porque isso é o quê? É aquela pessoa que se preparou para aquilo. 28 anos dentro de uma Câmara, então conhece tudo da Câmara, conhece tudo do Senado, conhece tudo de tudo. E aí, quando chegou ao lugar que sonhou um dia chegar e chegou, já sabe que se sair, não será tomado por inocente. Será culpado e culpado e culpado e culpado. Ah, mas o fulano tal fez. Bom, fulano tal fez, mas eu não fiz. Ah, mas eu não. E se fez por conta. Não mandei. Então, isso é o quê? É alguém que observa a necessidade de ter uma vida moral, ética, de boa conduta. Faz isso. E nem precisa muitas vezes que alguém você se defenda. É como que é assim, ah lá o Jorge, o pastor Jorge, eu não sei o que. Aí alguém está perto da câmera então. Mas você entendeu? Então mas é o Jorge. Aí vem alguém assim. Mas você está falando porque o Jorge conheço? Não, você conhece ele? Não, é porque eu ouvi dizer que disseram que saiu na mídia. Não, então isso é errado, porque eu conheço ele. Ele não, ele a vida assim, tem a vida assim. Não, eu conheço, vejo ele, eu acompanho. Quando você tem uma conduta, as pessoas se levantam em sua defesa. As pessoas testemunham ao teu favor. As pessoas respondem por você. Tem pessoas, não, ele é meu amigo. Que história é essa? Ontem teve uma situação, eu não vou dizer aqui nomes. Não, mas você disse isso. Eu estou dizendo o que você disse. Estou falando aqui frente a frente. Se não é isso, então alguém errou. E este alguém não foi eu. Eu estou aqui tomando decisões em cima daquilo que foi dito. Se alguém disse o que não devia, então que assuma a responsabilidade. E dei a volta, dei as costas e saí e me vim. E vim embora e estou aqui. Porque é assim. Depois de me ligaram e assim, olha, alguém aqui levantou e fez uma defesa do senhor. Eu falei, mas eu não preciso. Se eu estivesse errado, certamente ninguém ia me defender. Por que alguém fez isso? Porque alguém acusou. Porque alguém estava. Não, ele não. Ele sim. Não, ele não. Não, ele não. Ele não. Então, quando nós estamos sob medida, vou falar. Mas a questão não é falar, a questão é ter razão. Então isto é ética. Aí nós vamos aqui então, substantivo, adjetivo de ética. O estudo dos juízes de apreciação que referem-se à conduta humana é suscetível o quê? De qualificação de pontos de vista do bem e do mal.
Se eu sei que está errado isso aqui, que não devo fazer, mas todo mundo está fazendo, então eu vou fazer. Porque como é que vai ser eu sozinho no meio da multidão? Mas você viu, você entendeu, você percebeu, você sabe que está errado. Você vai ser igual a todo mundo só porque todo mundo fez? Paga o justo pelo pecador? Ou você está no quartel? Porque no quartel é assim: um soldado faz uma coisa errada, e aí vem os assim: quem foi que fez? Se a pessoa que fez certo foi eu, senhor, ok, ele vai sair de forma e vai pagar até morrer, ou ser preso, ou detido, qualquer coisa. Mas se ele não se rebelar e você já... Não foi o Isaac! Está enrascado, filho. Fica quieto, não fala nada. Você tem que falar, ele foi o que fez. Você vai pagar até morrer. Ele também, mas você também. O que ele sofreu, você sofre. Aliás, eles todos sofrem. E quando ninguém se apresenta, quem foi que fez? Então, como ninguém se apresentou, o castigo que seria para o Zé das Covas é para todo mundo, é para a lavoura toda, fogo nele, e aí todo mundo vai pagar até morrer. É assim que funciona. Mas com Deus já não é assim. Com Deus já não é assim. Quem foi que fez? Foi o Isaac. Quem fez? Foi o Isaac. Isaac não vai dizer que foi ele. Está todo mundo na igreja, está todo mundo aqui, está a multidão aqui. Ele não vai, Deus não vai chegar e punir todo mundo por causa dele, vai punir ele. Deus vai conversar com ele, Deus vai trabalhar com ele, vai produzir um meio, deixar assim: foi eu que fiz. Mas mesmo assim, se ele não fizer, Deus vai chamar ele na conversa. E depois todo mundo vai saber que foi ele que fez, porque Deus é assim, ele não deixa também escondido. Aí sim, Deus deixa que as coisas venham a se revelar ao tempo certo, para que ninguém faça aquilo que ele fez. E quando fizer, assuma. A Bíblia diz que quem erra ou quem peca e assume, Deus é o quê? Deus apaga. Mas quando não, filho, fica difícil, fica ruim, né? Fica ruim. Relativamente é determinada a sociedade, seria o quê? De modo que absolutos a chegarem à conclusão que existe vários tipos de moral, mas